Pessoal, então vamos retomar com a segunda palestra agora com o professor Anguete, também ainda sobre educação. Ele vai falar sobre vida intelectual católica e vamos rezar então para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Eu escolhi esse tema, vida intelectual e catolicismo, porque eu acho que esse tema está sendo explorado hoje em dia. Nós estamos sendo bombardeados com esse tema de uma forma muito deformada, não é? A vida, bom, por que deformada? Porque estão nos vendendo a ideia de que, principalmente para os pais de crianças, pais católicos que estão interessados em educar os filhos no bojo, na doutrina, nas práticas católicas, que esses pais têm que se tornar verdadeiros intelectuais, verdadeiros Santo Agostinhos e Santos Tomás de Aquino. Né? E nesse bojo aparecem milhares de cursos que os pais têm que fazer para criarem os filhos de forma correta. Os pais estão sendo bombardeados com uma ideia de que para sermos bons pais católicos, nós temos que, por exemplo, ler pelo menos 50 livros por ano. Não é isso? A gente já ouviu falar esses números aí. Variam entre 50, 70, né? 90. E aí você escolhe o influenciador digital para ver quantos livros a gente tem que ler por ano para sermos bons pais católicos. Isso é uma praga que, sobretudo, sobrevive numa esfera, digamos assim, do catolicismo tradicional. Estava comentando agora que quando a gente fala católico hoje em dia, a gente tem que associar um outro adjetivo para a gente entender o que é isso, o que a pessoa está falando, né? Isso, obviamente, vem por causa da crise da igreja, que não é tema aqui para nós, mas a crise da igreja trouxe essas dicotomias todas que nós vivemos hoje. Pois bem, então os pais ficam sobrecarregados com essa ideia de que, se eles não fizerem isso, eles estão dando uma má criação para os filhos, né? E isso é muito, muito errado. Primeiro, vida intelectual não é propriedade só dos grandes intelectuais. Todo mundo tem vida intelectual, minimamente, né? E vida intelectual é quase como um hábito que você desenvolve, né? Ao longo do tempo, a gente pode ver na história aqueles indivíduos que foram considerados grandes intelectuais. Eu vou começar com um aqui, para dar exemplo da questão da vida intelectual e da leitura de 50 livros por ano. Por exemplo, eu imagino que Sócrates, ninguém vai duvidar de que ele foi um grande intelectual, o iniciador da filosofia, ele não deve ter lido livro nenhum. Né?
Então, como pode surgir essa pessoa que é a fundadora da filosofia, sem ter lido, enfim, não sei quantos livros Sócrates leu, mas de 2 a 3, ou talvez, coisas esparsas, né? Como pode? Né? A vida intelectual, ela não pode ser fundamentada na leitura de livros. Ela é um hábito que você adquire. E aí, obviamente, o livro é um instrumento para a alimentação da vida intelectual, muito importante. Né? Mas ela não pode ser um fundamento. Né? Então, nós temos em Minas Gerais, não sei se o André conhece, um personagem, uma espécie de... é o roceiro mineiro. Roceiro. O roceiro mineiro é um tipo de intelectual que eu admiro muito, porque ninguém passa a perna nesse personagem. Roceiro mineiro. Roceiro, um camponês, né? Mas criou-se um personagem, obviamente, em torno disso, né? Mas é um cara esperto, que ninguém passa a perna. Ele percebe as coisas não ditas das pessoas. Ele começa então, perguntar à pessoa, mas isso, mas aquilo, mais ou menos ao modo socrático. Então, o roceiro mineiro, para mim, é um grande exemplo de vida intelectual sem a instrução. Né? Por quê? Por que roceiro? Né? Por que o camponês? Né? Porque ele está diretamente em contato com a realidade. O roceiro, o camponês, é submisso à realidade. Você falou sobre isso. Submissão à realidade. Submissão à realidade é a primeira coisa que a vida intelectual te exige. Certo? Você submeter às realidades do mundo, a sua própria realidade, a realidade da sua vida, a realidade dos seus filhos, da sua esposa, da sua condição financeira. Né? Então o roceiro é assim, né? Quando São Pio X morreu, eu vou pegar até um texto aqui, acho que foi no dia 14 de agosto, uma semana depois, o Chesterton, que ainda não era católico, ele foi ser católico oficialmente em 1922, ele escreveu um pequeno artigo, menciona São Pio X, e uma coisa curiosa que ele menciona, ele fala assim, aqueles que mais o admiram, São Pio X, admiravam sua simplicidade e sanidade de um camponês. Aqueles que mais murmuravam contra ele reclamavam da obstinação e relutância de um camponês. Mas por essa razão, exatamente, está claro que a instituição representativa mais antiga da Europa está funcionando quando todas as outras já sucumbiram. O Papa nunca pretendeu ter um intelecto extraordinário, São Pio X, mas ele professava estar certo. E ele estava. Todos os ateus honestos, todos os calvinistas honestos, todos os homens honestos que dizem algo, ou acreditam ou negam algo, terá razão em agradecer suas estrelas no hábito pagão, pelo camponês naquele elevado lugar. Ele matou a heresia que afirma
que ter duas cabeças é melhor do que ter uma, quando eles crescem no mesmo pescoço. Ele matou a ideia pragmática de comer o bolo e o ter ao mesmo tempo. Ele permitiu que se concordasse ou discordasse de seu credo, mas não que o adulterasse. Exatamente o que qualquer camponês de qualquer colina ou planície da face da terra faria. Mas há algo mais nele que não existe num camponês ordinário. Por todo esse tempo ele chorou por nossas lágrimas e partiu seu coração por nosso banho de sangue. Então essa é uma pequena homenagem que o Chesterton fazia a... Mas o aspecto que ele chama atenção não é do intelecto extraordinário de São Teresa. É o fato dele ser camponês, de ter contato com a realidade, de ter submissão à realidade. E uma das coisas mais extraordinárias que a igreja nos ensina, sem dar esse nome, é que o ser humano tem deveres de Estado. O que são deveres de Estado? São exatamente a submissão da pessoa ao estado de vida dela. A igreja afirma mais que o dever de Estado é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, os pais pressionados, que estão para ler 80, 100 livros por ano, eles têm os deveres de Estado deles. Né? E por isso é muito mais importante dar importância aos deveres de Estado do que qualquer outra coisa. Então, por que se vende, então, essa ideia, né? Bom, por que se vende é porque dá dinheiro, né? Os influenciadores ganham dinheiro ensinando pais a fazerem qualquer coisa, a trocar fralda, enfim, tem curso para qualquer coisa, né? Agora mesmo nós estávamos conversando sobre um desses cursos por aí. Então, a vida intelectual, quando ela se torna uma vocação da pessoa, ela aí se torna dever de Estado. Porque se você tem a graça de ter a capacidade de ter uma vida intelectual ativa, importante, aí é importante você responder à vocação que você tem. Né? E aí, não responder vira uma falta grave. Você tem uma vocação, Deus te deu, certo? Você tem facilidade para aprender, para ensinar, e aí você não faz, aí não. Né? Mas para nós, pobres mortais, certo? Nós temos que nos contentar com aquilo que a vida nos dá. É mais uma vez uma submissão à realidade, certo? Então, a gente tem vários exemplos na história da igreja. Então, primeiro, o professor André nos falou aqui, né? A igreja é a criadora de toda cultura ocidental. Cultura no sentido de literatura, de artes, de música, as grandes obras intelectuais, os grandes monumentos intelectuais são católicos. Nós temos exemplos de intelectuais inatingíveis para nós, né? Vou citar só duas montanhas, que são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, se alguém quiser discutir vida intelectual ou intelectuais importantes para a humanidade, a gente tem como responder em vários níveis para o mundo, né? Que considera, sei lá, Voltaire como um grande intelectual, ou qualquer outro ser, objeto, por aí, né? Tem agora aquele israelense lá, o Noah Harari, né? Que é tido como um grande intelectual, enfim.
Nós temos, eu citei 2, mas eu podia citar muitos mais, né? São Bernardo de Claraval, por exemplo, né? Enfim, São Boaventura, são vários outros santos, né? Mas não é disso que se trata. Esses homens foram agraciados por Deus, muito especialmente, para construir essa montanha, né? De intelectualidade. Ninguém precisa ser tomista para ser católico. Ninguém precisa ler a obra de Santo Agostinho para ser católico. Nem a de São Bernardo, né? A igreja tem uma barreira muito baixa de ensino para nós. A igreja nos ensina o catecismo. O catecismo é mais importante. O catecismo, para nós, é mais importante do que qualquer obra de qualquer santo da igreja. Primeiro precisa o catecismo. Certo? E às vezes, para muitas pessoas, isso vai ser o suficiente. É o catecismo da igreja. O catecismo bem estudado, bem digerido, bem contemplado, bem meditado. Não é isso? A igreja tem uma pedagogia que não depende de livro, que se chama ano litúrgico. O ano litúrgico é uma delicadeza incrível, como Deus é muito delicado com a gente, né? Os tempos vão mudando, as missas vão mudando, algumas orações vão aparecendo ou desaparecendo da missa, não é? O ano litúrgico, e como a igreja sabe que todo ano a gente toma bomba, ela repete todo ano. Certo? Então assim, antes do primeiro domingo de Advento, a gente já tomou bomba. Então ela começa o primeiro domingo de Advento com o novo ano, para nos ensinar as mesmas coisas. Então a igreja, ela tem esse método pedagógico, tá certo? Que na missa antiga não muda. A missa tradicional, ela é sempre a mesma, né? É um método pedagógico que a igreja usa para nos ensinar. Tá certo? Outra coisa que nós precisamos absorver da vida dos santos. Embora eu tenha dito sobre Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, Santo Alberto Magno, São Boaventura, São Tomás de Aquino, e por aí vai, eu podia ter dito de Santa Bernadette, São Curadares, São João Maria Vianney, eu poderia ter dito do São José Cupertino, enfim, tá? O que mostra o seguinte, que a vida de santidade, ela pode ser atingida por vários caminhos, dependendo do que Deus quer para a nossa vida. Certo? Então, não me venham dizer que nós precisamos de estudar muito para nos salvar. Isso parece que eu estou fazendo uma propaganda contra a escola católica. Não é isso. Certo? Nós precisamos dar às nossas crianças a melhor formação possível. Certo? E dentro dessa formação é preciso, como o professor André insistiu, que nós desenvolvamos na criança hábitos. E dentre esses hábitos, talvez o mais importante seja a submissão à realidade das coisas. Realidades físicas, naturais, realidades sociais nas quais você está inserido. Não tem jeito de mudar. Tá certo? Isso nos salva de muitas coisas. Isso nos salva, por exemplo, de nós acreditarmos que nós podemos mudar o mundo. Certo?
realidades que diz respeito à nossa própria pessoa, nós temos dificuldades. Umas têm dificuldade de expressão, outras têm de aprendizado, outras têm... Mas Deus não esqueceu de nenhum de nós. E a pedagogia que Ele usa conosco, a básica, é o catecismo e o ano litúrgico, ela é acessível, a não ser que a pessoa seja, de fato, tenha uma dificuldade física, ela é acessível a todo mundo. Tá? Embora Santa Bernadette nunca tenha aprendido direitinho o catecismo, mas ela é acessível a todo mundo. Então, mas o que traz essa busca desenfreada por uma vida intelectual, digamos, superior, né? Para quem está além das suas capacidades, né? Ou para quem tenta fazer o que os influencers aí de internet sugerem, de ler essas quantidades de livros por ano, etc. A vida intelectual tem certos perigos muito grandes, não é? Como é que Nosso Senhor tratava os intelectuais? Quem eram os intelectuais da época de Nosso Senhor? Os escribas, né? Os fariseus e os escribas. Né? Se a gente lê o Evangelho, a gente vê como que Nosso Senhor trata essa classe de gente, né? Não por causa deles saberem mais ou menos, por causa da grande tentação da vida intelectual, que é a soberba. A soberba, isso desde de sempre, né? São Paulo nos fala sobre isso. Aliás, São Paulo era um grande intelectual, não é isso? Pois bem, Nosso Senhor teve que derrubar ele do cavalo, ele ficar 3 dias cegos, mandar uma pessoa lá que não tinha menor nível intelectual para curar ele, não é isso? Para converter, o que mostra que é muito difícil a conversão de um grande intelectual. Santo Agostinho teve a mãe dele para sofrer a vida inteira para a conversão dele. Depois da conversão dele, ela faleceu. Certo? Então, a vida intelectual intensa, para quem a deseja, é muito perigosa. É muito perigosa. A gente viu no mundo uma coisa extraordinária, historicamente, que é a mudança significativa da vida intelectual se separando da igreja pouco a pouco, a partir da Renascença. Com poucas exceções, os grandes intelectuais, até a Idade Média, eram todos católicos, muito católicos, né? A partir da Renascença, começou a se construir uma classe intelectual que estava pouco a pouco se separando da igreja. Timidamente se separando e não se declarando que estava se separando, né? E o ápice dessa separação, o ápice digamos assim, da declaração de liberdade dos intelectuais com relação à igreja foi a Revolução Francesa. Esse grupo de intelectuais que se declararam assim foram os enciclopedistas, principalmente. Vamos simbolizar nos enciclopedistas essa separação, né? E daí para frente,
o homem passou a ter uma aspiração à vida intelectual separada de Deus. Até então, nós considerávamos que os dons intelectuais que a gente tinha vinham de Deus, né? Não da ciência. A partir daí não, era dom natural. Ou você nascia com isso, ou você conseguia desenvolver isso ao longo do tempo, mas não tinha nada a ver com Deus, né? E claro, da Revolução Francesa para cá, nós tivemos um desenvolvimento muito grande dessa degradação, né? Quer dizer, se você analisa os franceses, os intelectuais que deram sustentação intelectual para a Revolução Francesa, você ainda pode denotar certos brilhos intelectuais naquele pessoal. Voltaire era brilhante intelectualmente. Aliás, uma vez eu numa palestra falei a mesma frase que eu acabei de falar aqui, e depois da palestra alguém veio brigar comigo. Como que você fala que Voltaire é brilhante? Porque ele era, certo? Deus deu a ele o dom intelectual, não tem dúvida, né? Mas, então, nesses intelectuais, você ainda pode ver esse brilho, né? Hoje, o intelectual, nem isso tem mais. Ele é chamado intelectual por causa de uma convenção social, né? Então, hoje, se você... Vou pegar um símbolo aqui, que não é muito correto, mas só para a gente... Se você pegar os membros da Academia Brasileira de Letras hoje, certo? Vocês vão cair da cadeira, né? São, digamos assim, os intelectuais públicos. A academia contém os intelectuais que a sociedade acha que são intelectuais, né? Então, hoje tem uma classe de intelectuais que são os intelectuais, digamos assim, professores universitários são considerados intelectuais, né? Eu mesmo fui professor universitário durante 36 anos e na maior parte desses anos eu fui um completo imbecil, né? Eu falo de mim porque ninguém fica ofendido, né, falando de mim. Mas, enfim, os professores universitários são considerados intelectuais, né? Mas a intelectualidade, ela já era essa pessoa dita intelectual, aceita socialmente como intelectual, ela já era completamente estava completamente já em degradação, por exemplo, no século XIX. No século XIX, Chesterton, Belloc, eles têm críticas enormes aos companheiros deles, né, intelectuais. O Chesterton, inclusive, ele não se dizia intelectual, né? Ele se chamava, uma coisa que hoje também é pejorativa, infelizmente, mas na época dele não era, jornalista. Hoje é terrível isso, né? Mas, então, jornalista, por exemplo, é tido como intelectual, né? Tá certo? Então, se vocês pensarem nas figuras brasileiras aí que são intelectuais, vocês podem imaginar quanto que isso... Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a vida intelectual, todo mundo pode ter a vida intelectual se ela for desenvolvida como um hábito de pensar, de procurar a verdade, de contemplar, de ser vagaroso a considerar as coisas, né? De ser desconfiado, como o bom mineiro, né? Ser desconfiado, certo? Hoje em dia é muito difícil, porque a quantidade de coisa que aparece nas redes e que você tem acesso são coisas assim absolutamente caleidoscópicas, né? Agora, tem uma coisa que fala
cala muito no coração de todo católico, ou deveria calar, que é o seguinte: existe uma oração litúrgica na igreja que é o breviário, uma oração diária da igreja. Os padres, os monges rezam esse breviário. Existem simplificações desses breviários também para leigos, tipo ofício Pavos de Nossa Senhora, vários outros ofícios mais simples para o leigo também fazer. Mas toda essa oração litúrgica da igreja, eu digo litúrgica porque essa oração é definida pela igreja, tá certo? E ela acompanha o ano litúrgico. Então, o breviário ele muda de tom à medida que o ano litúrgico muda de tom, etc. Toda essa oração geral da igreja, ela é baseada nos salmos, 150 salmos. E há um tema constante nos salmos, uma oração do salmista, praticamente em qualquer salmo, ou mesmo que não haja essa oração, digamos assim, explícita, ao sentimento dessa oração no salmo, que são duas manifestações dessa oração. Uma delas é o salmista pedindo a Deus para que ele não seja confundido. E num outro momento, o salmista pede para que Deus confunda os inimigos do salmista. Não é? Então, a vida intelectual, aquela vida intelectual que é um hábito de pensar corretamente, de procurar a verdade, de ter calma ao analisar as coisas, ela é importante justamente para a gente fugir da confusão. A confusão é o maior castigo que Deus pode dar para nós. É maior que qualquer castigo. Porque quando você está confundido, você não sabe analisar nada da sua situação. Você não sabe qual é a realidade da sua situação. O que você tem que fazer para resolver certo problema? Quais são as pessoas que estão a seu favor, tentando te ajudar, e quais as pessoas que estão contra você, tentando te atingir. Certo? Então, São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, eu acho que é a segunda carta, ele diz que uma marca registrada do anticristo é a confusão. Certo? Então, a vida intelectual, se ela não te der uma possibilidade de você lutar contra a confusão, ela não vale nada. Você pode saber citar vários livros, ter lido vários livros, ter uma memória extraordinária, saber palavras muito bonitas, normalmente proparoxítonas. Adoro proparoxítonas. Nunca falo porque eu não tenho capacidade, mas proparoxítona. Eu ainda vou pedir o ChatGPT para fazer um discurso para mim só com proparoxítonas sobre algum assunto. Ele deve conseguir. Não adianta nada. Não adianta nada isso. Certo? E o que é mais interessante, gente, o professor André falou, a igreja é uma sociedade perfeita. Ela tem tudo o que nós precisamos. Inclusive o ensino.
E é por isso que a igreja sempre espalhou escolas por todo lugar. Né? Porque é óbvio que nós devemos querer o máximo que nós podemos ter aqui na Terra, pela graça de Deus, não para nós, mas para nós convertermos o mundo. Nós temos que converter o mundo. É a nossa obrigação a conversão das pessoas. Né? E então, eu queria dizer para os pais que vocês não precisam ler 50 livros por ano. Vocês precisam ser católicos, frequentar os sacramentos. Né? E para aqueles que tiverem a vocação de uma vida intelectual mais elevada, eu quero dizer para vocês o seguinte: quanto maior for a vocação, e quanto mais alto você subir na vida intelectual, mais você tem que rezar. Quanto mais dons Deus te der, mais compreensão você tiver das coisas, mais oração você tem que acrescentar à sua vida diária. Não há quem suporte a tentação de saber muito e não se orgulhar. Não há, a não ser que você tenha uma vida mais intensa de oração. Quanto mais você subir nessa escada, usar a metáfora do André, mais o seu joelho tem que se dobrar. Certo? Porque o pecado da vida intelectual é o pecado capital por excelência, dos quais todos os outros pecados capitais dependem, que é a soberba. Certo? Esse é o pecado, não o mais frequente. Nós sabemos qual é o pecado mais frequente, contra a pureza, mas esse é o pecado que vai te levar para o inferno assim, rapidinho, sem apelação. Certo? Então, cuidado com as aspirações de vida intelectual que vocês tiverem. Se vocês tiverem vocação, muito bem. Mas para os pais que estão tentando, e graças a Deus agora nós temos aqui em Belo Horizonte pelo menos uma opção de escola, que é a Escola São João Bosco. Quanto mais, então nós podemos colocar os filhos lá, né? Mas não aspirem sem uma vocação à vida intelectual. Não aspirem, ela não é necessária. Uma perspectiva intelectual das coisas, do mundo, etc. É claro que nós temos que ter, certo? Mas não aspire. Não fique comprando curso de tudo quanto é jeito para isso ou para aquilo outro. Como trocar fralda, como cuidar da criança, como... Certo? Não vai levar a nada. Certo? Pratiquem a religião católica. Sacramentos, penitências, os conselhos que a igreja dá a cada ciclo. Né? Agora nós vamos entrar... Já entramos num pré-ciclo, agora não vamos entrar num ciclo da quaresma. Vivamos a quaresma como ela tem que ser vivida. Isso é, inclusive, uma atividade intelectual também, porque envolve compreensão das coisas. Certo? Então, de um lado, a igreja criou tudo o que nós chamamos com tranquilidade de mundo intelectual do Ocidente.
De outro, ela não nos exige muito em relação a esse mundo intelectual. Ela criou isso para nos instruir, mas o grau de instrução que a gente recebe dessa montanha de conhecimentos, ela pode variar muito com relação à nossa capacidade de absorção. Certo? Então, está lá essa montanha. Nós podemos acessar. Mas não queira acessar se você não tiver vocação, tempo. Não deixe os seus deveres de Estado para acessar isso quando você não puder acessar isso. Certo? Não almeje alcançar alturas que suas capacidades não permitam. Se satisfaça com o que você tem e mantenha a vida católica. Aos que aspiram e aos que se elevam a esse ponto, tem que rezar muito mais do que um católico normal. Mas é muito mais. Vida intelectual sem oração é perdição. Não brinquem com essas coisas. Certo? Não brinquem com essas coisas. Tá bom? Mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, gente. Muito obrigado. E eu gostaria de abrir aí para quem tiver pergunta a fazer. Bom dia, professor. Primeiro, gostaria de agradecer pela brilhante palestra e gostaria de perguntar como a gente discernir bem essa questão assim, do limite, né, entre o interesse, a busca, a necessidade e a nossa vida prática mesmo. Porque assim, a gente está cumprindo os deveres, ok, mas a gente precisa se formar também. Então, como saber quando Deus te pede mais, né, te deu um dom ali que realmente pode ter, mas que você, talvez por alguma circunstância, não pode cumprir naquele momento, esse chamado, assim. É difícil discernir isso, mas o senhor saberia me dizer um pouco melhor como fazer isso, claro, com a direção, né, mantendo a vida católica, mas entre o ter o interesse, ter o chamado e ter a vida prática, como que a gente conseguiria isso? É o seguinte, uma vida intelectual, ela tem várias demandas, né? Eu liguei aqui a vida intelectual apenas à leitura, né? Mas o intelectual, ele produz texto, produz escritos, né? Então, assim, de alguma forma, a vida intelectual vai envolver isso, não só a aquisição de conhecimento através das leituras, etc., mas também essa produção de textos. De um modo geral, a gente deteta uma vocação. Veja, eu trabalhei na universidade durante 36 anos e em alguns anos eu fui coordenador do vestibular, quando existia o vestibular, né? Não era o Enem. Uma coisa que a gente sempre discutia lá, o que era vocação. Bom, vocação vem de vocare, que é o chamado, né? Chamar em latim. Então, vocação é uma coisa que você é chamado a fazer. A vocação a gente descobre porque a gente não consegue fazer outra coisa a não ser aquilo para que nós somos chamados, tá? Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, vou dar um exemplo pessoal, porque eu conheço bem e sei de todos os defeitos que esse exemplo pessoal tem. Mas é o seguinte, eu nunca pensei na minha vida em termos de vocação. Só que eu sou professor tem quase 50 anos. Então, assim, eu não consegui fazer outra coisa. Eu não tenho habilidade para mais nada na vida, a não ser isso. Ser professor, explicar as coisas, conversar, enfim. Então, a vocação é uma coisa que você não consegue fazer, não consegue deixar de fazer. Sabe? Então,
Isso é diferente de você ter uma biblioteca respeitável, ler os seus livros com prazer, etc, etc. Mas isso tem que se encaixar na sua vida confortavelmente, sem atrapalhar as outras coisas que você tem que fazer. É isso que eu digo. Se você é levado a algumas horas de leitura na sua casa, etc., e você, com isso, está aprendendo, está evoluindo no seu entendimento do mundo, etc., ótimo. Isso também não significa que você vai ter que ser um intelectual, produzir livros, escrever, não sei o quê. Você só gosta de ler e se atualizar, ou estudar história, ou estudar algum tipo de área. Então, isso significa que você tem um dom para outras coisas, fazer outras coisas, e uma coisa paralela que Deus te deu também, que é uma certa curiosidade. Precisa ter muito cuidado com curiosidade, mas, digamos, uma curiosidade sã de saber certas coisas. Certo? Isso não faz mal também, não. Isso é até muito bom, você ter esse tipo de... Agora, que você não se desespere com isso, entendeu? Você que falou que tem 3 livros para ler, né? Não se desespere com isso, não. Guarda 2 na gaveta do criado mudo e põe só um lá e vai lendo uma página por dia, não tem problema nenhum, entendeu? A gente tem que, confortavelmente, a gente pode adquirir ao longo dos anos muita coisa. Por exemplo, se você lê uma página por dia de um livro, você lê quase 500 páginas por ano, 1, 2 páginas por ano. Então, tá bom, não precisa ficar louco com isso, não. Não precisa não, vai confortavelmente. Além disso, tem muita coisa que você tem que, enfim, ler, rezar e meditar, etc., além desses seus interesses paralelos, né? Então vai com calma, porque você não vai conseguir deixar de fazer, se você tiver uma certa submissão à realidade, a sua vocação. Por mínima que ela seja, entendeu? Eu não estou falando de vocação, até mudar o mundo, nada disso. Às vezes a vocação sua é uma coisa pequenininha. E não tem problema, porque foi esse o papel que Deus te deu aqui. Se você cumprir bem, está ótimo. Assim, é bom a gente também não preocupar muito com isso, né? A não ser, por exemplo, que você vai escolher uma profissão para o resto da vida, ou, enfim, nem isso hoje é mais importante, né? Que você pode mudar ao longo da vida. Mas o importante é você, é claro, pedir nas orações também, que Deus te indique os caminhos, né? Que Deus te fale o que você deve fazer, porque Ele fala. Como é que Deus fala com a gente, né? Eu espero que aqui ninguém deseje que Deus apareça para ele para falar as coisas, né? Enfim, vou contar uma história do pastor. Deus fala com a gente através das pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Isso se chama causa segunda. Então, preste atenção: pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Tá certo? Por exemplo, se você acha que você tem que ser um grande intelectual, mas as circunstâncias da sua vida nunca te permitiu ser um grande intelectual, porque você não tinha que ser um grande intelectual. Pronto. Certo? Então, pessoas, circunstâncias e acontecimentos. Essa é a forma que Deus nos fala dia a dia, diariamente. Para algumas pessoas, podem ser contadas no dedo, ele costuma aparecer, tá certo? O pastor Orlando contava um caso muito interessante, que ele falou que um dia uma pessoa perguntou para ele o que ele faria se Nossa Senhora aparecesse para ele. Ele falou: sair correndo. Por 2 razões. Se ela fosse verdadeira, se não fosse o demônio, tá certo? Eu estaria numa situação terrível. Eu iria para o inferno, de orgulho. E Nossa Senhora apareceu para mim. Se fosse o demônio, aí sim também que eu correria muito, tá certo? Então não deseja isso para você não, porque isso aí não é uma boa. Não. Então Deus fala para a gente todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos para a gente. Pessoas, acontecimentos, circunstâncias. Tá certo? Então Deus vai te falar. E pede a Ele para que Ele te fale. Porque assim, fala: me indica aí, né? O que eu devo fazer. E Deus fala. Ele nunca deixa de falar. Nunca. Nunca. Voltando
encerrar então com a Ave Maria. Ave Maria. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.